Boa tarde, quinto ano B. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, não é? O último dia útil da semana, certo? Então, hoje nós temos aula de Geografia. Abram aí na página 185. Vamos da página 185 a 192. Tem bastante coisa para a gente ler, tá certo? Mas eu peço que vocês acompanhem a aula, porque acompanhando a aula é uma forma de você ficar por dentro do conteúdo. Não adianta você ir logo para as perguntas, porque você precisa entender todo o contexto do texto, tá certo? Então acompanhe a aula até o final. Então vamos começar com os problemas urbanos. Nesse capítulo você vai estudar os diversos problemas ambientais que ocorrem nas cidades, não é? E em sua opinião, por que essas pessoas aqui estão de máscaras? Veja que o nosso livro é um livro muito atual, não é? O momento que nós estamos vivendo agora, nessa pandemia, que nos faz usar máscara para nos proteger, não é? Então, em sua opinião, por que as pessoas estão usando máscara? A imagem mostra uma área urbana ou rural lá atrás? Logo, vocês estão vendo aqui uma indústria, não é? Que tem mais a ver com a área urbana. Então, usamos máscara para nos proteger de vírus e bactérias, tá certo? E da poluição que está no ambiente, está no ar. Vamos para a página 186. Então aqui, ó, conversa vem. O que você entende por poluição? Você acha que ela é mais comum em áreas urbanas ou rurais? E por quê? Lembrando que aqui tem um espaço para vocês preencherem essa pergunta aqui. E eu vi que alguns alunos estão apenas colocando sim ou não. Lembrando que a gente sempre comentava na sala que sim ou não não é uma resposta completa. Você pode completar com o porquê, com a sua explicação, tá certo? Tem que começar a pensar na pergunta que é feita e você logo já elabora a sua resposta. Então, você coloca sim ou não, ou vai dizer se é rural ou urbana e vai dizer o motivo. Vamos ver agora a questão da poluição. A palavra poluição pode ter diferentes significados, mas geralmente está associada a atividades prejudiciais ao meio ambiente, causadas pelos seres humanos. Essa degradação pode acontecer tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural e causar danos às plantas, aos animais e aos próprios seres humanos. Existem 3 tipos de poluição que afetam a qualidade de elementos essenciais para todos os tipos de vida: a poluição do ar, a da água e a do solo. E aí você imagina, se o ar estiver poluído, a água e o solo vai prejudicar a nossa existência aqui na Terra. Por quê? Porque são coisas importantes, essenciais à vida no planeta: o ar, a água e o solo. Então, como iremos sobreviver se a nossa qualidade de vida for afetada? Então, aqui vem uma pergunta. Você sabe quais tipos de poluição podemos encontrar nas cidades? Que tipo de poluições são essas? Você pode fazer uma pesquisa na internet e você vai encontrar vários tipos de poluições, certo?
primeiro tipo de poluição tem relação direta com algo que é fundamental em nossas vidas: o ar que respiramos. Certo? Então a menina aqui da imagem mostra que ela está respirando muito bem o ar. Mas esse ar precisa ser puro, sem poluição. E aqui no glossário, você pode ver o que é degradação. Degradação significa deteriorização ou desgaste. Certo? Então, quando o solo está com a degradação, ele foi desgastado. Vamos ver agora um pouco mais sobre a poluição do ar. Na página 187. A poluição do ar é causada pelo processo de industrialização, que é mais intenso nas grandes cidades. E também devido à queima de combustíveis fósseis, gasolina e diesel, utilizados por veículos automotores, como carros, ônibus e motos. Então aqui você vê na imagem caminhão soltando fumaça em São Paulo. Olha o quanto que isso prejudica o meio ambiente, essa fumaça toda, né? Imagina todos os caminhões o dia inteiro soltando fumaça. Como que a cidade não fica poluída? Combustíveis fósseis. Fonte de energia formadas pela decomposição de plantas e de animais ao longo de milhares de anos, como carvão mineral, gás natural e petróleo. Esses são os combustíveis fósseis, certo? São fonte de energia formada pela decomposição de plantas e de animais ao longo de milhares de anos. E aí nós temos o carvão mineral, gás natural e petróleo. Indústria liberando fumaça por meio de suas chaminés. Olha outra coisa ruim. Imagina uma cidade industrial, onde tem várias indústrias funcionando, e aí todas liberando fumaça o dia inteiro, né? 24 horas. Vai ser muito ruim para o meio ambiente. Tanto as indústrias quanto os veículos automotores lançam na atmosfera o monóxido de carbono, que é o CO. Monóxido de carbono tem a sigla CO. E o dióxido de carbono, que é o CO2, que são responsáveis pela poluição atmosférica. Entre os principais problemas relacionados à poluição do ar, podemos citar doenças respiratórias e diversas alterações no clima, o que estimula as mudanças climáticas. Tá certo? Então, eles são responsáveis por as doenças respiratórias. Por isso que quem mora em áreas urbanas de grandes centros de indústrias sempre tem mais problemas relacionados ao sistema respiratório, porque vai ter mais rinite alérgica, crise de asma e problema de outras ordens, bronquite, pneumonia, devido à situação da poluição nos grandes centros urbanos. Monóxido de carbono e dióxido de carbono são gases poluentes emitidos pela queima de combustíveis, especialmente os fósseis, como gasolina e diesel, por exemplo. Aqui no De Olho do Local, tem perguntas para você responder. Você pode responder aqui nesse espaço. Na cidade onde você mora, existem indústrias que poluem o ar? Será que aqui nós temos alguma indústria que polui o ar? Há muito trânsito de carros, caminhões, ônibus e motos? Então aqui você vai colocar a sua opinião. Na página 188.
Vamos saber um pouco mais agora sobre o que são as mudanças climáticas. Aqui aparece um termômetro medindo a temperatura do tempo, não é? As mudanças climáticas dizem respeito às variações do clima em nosso planeta. Segundo especialistas, nos últimos anos, houve aquecimento global, isto é um aumento da temperatura média do nosso planeta, ocasionando parcialmente pelo efeito estufa. Então, o efeito estufa é um aquecimento, que vem ao longo do tempo e está deixando o planeta com uma temperatura muito elevada, certo? O efeito estufa é um processo natural muito importante que ocorre na Terra, pois mantém a temperatura do planeta em níveis que permitem a sobrevivência de todos os seres vivos. Para os especialistas, as ações humanas, principalmente a poluição do ar, acabam potencializando o efeito estufa, e isso estaria promovendo o aumento da temperatura na Terra. Então, por que o efeito estufa está cada vez mais deixando o planeta quente, com a temperatura elevada? Devido à poluição que está aumentando a cada dia. A poluição não está diminuindo, está aumentando a cada dia. Houve uma diminuição agora devido a esse isolamento social que estamos em casa. Então, tem menos carros circulando, tem menos pessoas circulando, tem menos indústria funcionando. Houve uma diminuição, mas quando voltar ao normal depois da pandemia, não é? Essa poluição vai continuar. E isso acaba aquecendo o planeta. Os cientistas acreditam que esse aumento traria consequências ruins ao planeta e, consequentemente, à vida de animais, plantas e seres humanos. Por outro lado, existem especialistas que acreditam que o aquecimento global não existe. Na visão deles, o aumento da temperatura é algo que ocorre normalmente no planeta, pois teria acontecido em outros momentos da história da Terra, que tem 4,6 bilhões de anos. Significa 4 bilhões e 600 milhões de anos que tem agora o nosso planeta. E aqui aparecem várias interrogações e eles estão pensando: quem será que está certo? Quem diz que o aumento traria consequências ruins ao planeta ou quem acredita que não existe? Certo? Então você pode fazer uma reflexão. Se você acha que realmente existe esse aquecimento, ou é algo que é natural, que não está aumentando, continua do mesmo jeito. Poluição da água é outro tipo de poluição. Assim como o ar, a água de rios, lagos, mares e oceanos é outro recurso natural que sofre severos impactos ambientais negativos devido às ações antrópicas. Que ações antrópicas são essas? São ações dos seres humanos sobre o meio ambiente. Porque se o meio ambiente ficasse lá, sem ninguém lá poluir, estaria ótimo, não é tudo perfeito, mas o homem, ele, por ter necessidade de criar, fazer suas criações de moradias e indústria e tudo, ele vai lá e modifica o meio ambiente com as suas ações antrópicas, né? São ações humanas. Rios e lagos. Nas cidades, o impacto da poluição em rios e lagos é ocasionado pelo desenvolvimento de atividades econômicas ou pela própria população. Muitas fábricas geram afluentes, enquanto a população gera esgoto,
e resíduos sólidos, lixo. Todas essas substâncias podem ir para os rios ou lagos, que fazem parte da cidade. Observe as imagens a seguir. E o que são efluentes? Efluentes são gerados pelas fábricas. São resíduos líquidos provenientes do processo produtivo de indústria. E aí o que é que acontece? Eles acabam lançando no esgoto em um canal no centro da cidade de Ubá, Minas Gerais. Isso aqui são resíduos de uma indústria, que acaba indo para quê? Para as correntes dos rios. E os rios desaguam aonde? No mar. É uma sequência. E aí pode acabar poluindo o mar também. Poluição do Rio Negro em Manaus. É tanto lixo que não permite a gente ver a água do rio. Certo? E não é legal fazer isso. Lançamento de esgoto em um canal no centro da cidade de Ubá. Aqui, Então a gente vê que esse resíduo não vai fazer bem à natureza. Não vai fazer bem às correntes da água dos rios. Por isso é muito importante destinar os resíduos sólidos corretamente, assim como canalizar os efluentes e os esgotos gerados para a estação de tratamento. Então esse resíduo aqui das indústrias, eles podem ser colocados numa estação de tratamento, para que não venha poluir o planeta. E esses resíduos aqui, lixos, resíduos sólidos, eles podem ser descartados no local adequado. Oceanos e mares. Página 190. Os oceanos e os mares também recebem grande quantidade de resíduos líquidos e sólidos vindo de indústrias, do esgoto e etc. Esses resíduos são de variados tipos, como lata de alumínio e plásticos, o que causa muita preocupação, pois muitos animais marinhos podem se ferir gravemente ou se alimentar desse lixo. Olha quanto lixo na Praia Grande, em Fundão, no Espírito Santo. Imagina você ir passar um fim de semana numa praia e encontrar ela desse jeito. Não é horrível? É importante lembrar que os oceanos e os mares recebem água que vem de rios. E se essa água estiver poluída, consequentemente o mar também será poluído. Outra forma de poluição dos oceanos diz respeito a acidentes ambientais, relacionado a vazamento de petróleo. Quando isso acontece, as praias se tornam impróprias para o banho e pesca. E muitos animais marinhos, como peixes, focas, leões marinhos e baleias, podem morrer. Recentemente no Brasil houve um grande vazamento de petróleo que afetou principalmente o litoral nordestino. Vamos ler o texto a seguir. Tá? Se vocês lembram bem, houve aquele vazamento aqui em nossas praias e foi muito difícil. Muitas pessoas correram para tentar ajudar a salvar as nossas praias, não é? E aqui diz, sobe para 124 o número de praias atingida por mancha de óleo. Contaminação chega à Bahia. Segundo o relatório do IBAMA, o maior aumento foi no estado de Sergipe. No último balanço, apenas 4 praias no estado haviam sido atingidas. Só que agora já são 10 praias. Dentre as 124 praias afetadas em todo o Nordeste desde o início de setembro, 10 estão em processo de limpeza. 70 ainda têm manchas visíveis. E 44 já estão livres da substância na areia. Pelo menos 12 animais foram atingidos pelo óleo. 9 tartarugas e uma ave foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. Lembrando que aqui nas nossas praias, houve uma movimentação muito grande de pessoas que foram até lá para ajudar e limparam com as suas próprias mãos.
certo? Para tentar deixar as nossas praias limpas, livre de poluição, mas foi muito difícil para quem foi até lá ajudar. Passou por muitas dificuldades, até que conseguissem deixar a praia totalmente limpa para o banho e a visita dos turistas, não é? Que era a maior preocupação, porque quem é que vai visitar uma praia toda manchada de óleo? Então ninguém vai ter interesse em visitar uma praia assim. Mas aí, com a ajuda de todos, toda a população se uniu e conseguiram deixar as nossas praias limpas. Agora na 191. Geração de resíduos sólidos, quer dizer o lixo, não é? O lixo, que são resíduos sólidos. A geração de resíduos sólidos vem aumentando devido ao crescimento populacional, aliada ao grande consumo de produtos dos mais diversos tipos. O grande problema é o descarte inadequado desse lixo, que em muitas cidades vai para as ruas, em terrenos baldios, nos rios e nos oceanos, causando grandes problemas de ordem ambiental. Então aqui aparece lixo jogado em terreno baldio, em Guarapuava, no Paraná. Certo? Olha a situação como ficou. O lixo aberto, tudo solto no ambiente, então isso vai gerando poluição. Lixo acumulado na Avenida Armando Lombardi, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha a situação. Cada dia alguém vai jogando um copinho descartável, vai jogando uma coisa e outra e acha que não vai aumentar, não é? E de repente tá assim. Agora vem a atividade. Como é que a sua família faz o descarte do lixo residencial? O lixo residencial é o lixo que você tem em casa. Descreva essa situação no espaço a seguir. Como é feito esse descarte de lixo pela sua família? 2. Você já observou perto de sua escola ou de sua moradia lixo descartado de maneira incorreta? Descreva essa situação no espaço a seguir. Será que você já viu algum lixo amontoado em locais inapropriados? E onde foi esse local e como foi isso? E o que você viu que estava jogado no chão? Com a lupa na mão na página 192. Você já imaginou para onde vai o lixo que você produz diariamente? Existem 3 formas principais de disposição final para o lixo. Observe o infográfico a seguir. Então, nós temos 3 opções de onde vai o nosso lixo. Então, aqui tem o lixão, 19,3%. Nesse caso, o lixo é depositado sem nenhum tipo de proteção, o que acaba por atrair insetos e animais como o urubu. Sem proteção adequada, o chorume que é gerado pelo lixo penetra no solo e acaba indo parar nos lençóis freáticos, enquanto os gases produzidos são liberados para a atmosfera. Veja, esse lixo está solto aqui no ambiente. Então aqui, devido a muitas coisas que vão se decompor, então vai vir um líquido chamado chorume para o subsolo, que vai atingir a água que está nos lençóis, e o mau cheiro que vai subir daqui vai gerar uma poluição no ar. E pode atrair urubus, tá vendo? Fica um lixo solto no planeta. E aí muitos catadores vão até lá para ver se pode reciclar alguma coisa, mas devido à grande quantidade, nem tudo é reciclado. Temos também o aterro controlado, 23,9%. Que aterro é esse? É visto como uma tentativa de transformar um lixão em aterro sanitário. Nesse caso, é preciso isolar a antiga área do lixão, e isso é feito por meio de uma manta plástica. Depois se cobre a manta com uma camada de terra com grama. São colocadas chaminés que liberam os gases que são queimados
e o chorume, o líquido poluente gerado pelo lixo, é bombeado para a parte de cima. Então eles colocam a manta, não é? Para poder colocar o lixo, para que o líquido não venha aqui para os lençóis freáticos. E coloca chaminés para que o lixo que seja queimado aqui, ele saia pela chaminés. Certo? Temos também agora o aterro sanitário, 56,8%. É o tipo ideal do destino para o lixo, pois essa área é toda preparada para isso. Eles fazem toda uma construção, não é? Para que o líquido não venha entrar no subsolo, é feita uma construção. O lixo é compactado em blocos de 4 metros de altura. Então aqui, ó, eles fazem uma área construída, coloca-se o lixo. Depois de 4 metros, outra área. Depois de 4 metros, outra área novamente. Então, é todo um cuidado para que não haja tanta poluição. E entre os blocos são colocadas 2 camadas, uma de plástico e a outra de argila. Nesse tipo de destino, o chorume é canalizado e levado para a rede de esgoto e depois para as estações de tratamento, enquanto que os gases produzidos são queimados. Certo? Vai gerar poluição? Sim, mas vai ser bem menos. Então, o ideal que vocês observaram aí, quais são? O que é ideal para nós? É o lixão, é o aterro controlado ou o aterro sanitário? Com base no infográfico, qual é a melhor opção para a disposição final do lixo? E por quê? Você vai explicar a sua resposta de acordo com a sua escolha, não é? O que é melhor para o nosso planeta. Então também vocês vão ter atividade de fichas. Fichas 103 e 104. É uma atividade relacionada ao que acabamos de ver. Observe as ilustrações e relacione cada uma com o nome do tipo de poluição. É uma atividade rápida, né? Vai ser pouca coisa. Mas o importante foi que você acompanhou todo o texto até acabar e você entendeu muitas coisas sobre poluição. Você pode ver que a poluição, ela existe o quê? A poluição do ar, a poluição da água e a poluição do solo, né? São as principais poluições do planeta. E na página 104, você tem aí a questão 2. Observe a ilustração e identifique o tipo de destino do lixo. Você vai dizer quem é o número 1, quem é o número 2 e quem é o número 3. Tá certo? E aí você pode voltar nessa página 192 e tirar dúvida. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a poluição, onde você pôde aprender bastante sobre o tema. E hoje encerramos a semana, não é? Mais tarde vamos ter interação a partir das 17 horas. A interação com a nossa sala. Espero que todos vocês participem. Quero ver vocês lá participando. Não é? É sempre muito bom rever vocês. Pelo menos uma vez por semana. E eu conto com todos vocês lá na nossa interação. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Beijos.